Olá, hoje quem está à frente do podcast Tirei do Texto sou eu, Renata Marimon. Eu sou jornalista católica, casada há 10 anos, sou mãe da Maria Laura e da Ana Luísa. Mas eu não vim falar sobre mim. Vou passar aí ao rato para dizer os nossos patrocinadores. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje um dia muito especial, um dia diferente, né? Então vou passar aqui os nossos apoiadores, que é a Sam Máquinas de Cafés e Insumos, máquinas para sua empresa, consultório, clínicas ou até mesmo particular. Se tu quiser um orçamento é só ligar lá no 999715205. Tem também a Padaria, Confeitaria e Café Santa Mordida, que fica ali na Marechal Floriano, 913. E o telefone é 99905-5557. Peraí, ficou ruim. 99905-5557. Aí é só vocês ligarem para lá experimentar essas delícias, que inclusive hoje a gente tem uma surpresa aí, né? E também tem a Produvet do nosso amigo Rodrigo, que é soluções em pecuária de corte, prestações de serviço aí para toda essa área, fornecimento de insumos pecuários, e fica na José Otávio 287, e o telefone é 999623968. É isso aí, tudo contigo, Renata. Bom, hoje o programa completa um ano que está no ar, 52 edições com a de hoje. O podcast religioso Tirei do Texto é um programa com histórias de personagens reais, depoimentos emocionantes e relatos de fé. O nosso personagem de hoje é conhecido de vocês, mas a história de vida e de fé dele ainda é desconhecida. Então, salve, salve, pessoal! Paz em Cristo a todos e hoje vamos descobrir a caminhada de fé e como há um ano surgiu a ideia do Tirei do Texto. Eu apresento a vocês o dono do Tirei do Texto. Muito bem, ó. E aí, o que tu achou, Felipe? Bom, né? Eu peguei o Felipe com as calças na mão. Excelente, mas ele me pega cada vez assim diferente. Eu não espero quando ele me chama. Viu só? Agora tu vai estar do outro lado, agora tu vai ver. Ah, cara, tá louco. Nervoso. É muito diferente, né? Completamente diferente tá do outro lado da mesa. Te agradecer, né, Renato, por ter aceitado esse desafio, que é o que eu falo para todos os convidados. E agradecer também a Ângela, nossa produtora, né? E saiu de lá, do consultório dela, lá para fazer toda essa produção. Quem montou tudo foi ela, que fez o convite a ti. E a gente tá aí, né, para falar um pouquinho, né? Algumas pessoas que me conhecem mais já sabem um pouco da história, mas algumas pessoas pediram, né, que um dia se eu tinha essa coragem, tu vai lá e convida todo mundo e tu não fala da história. E a gente tá aí, né? Aproveitando um ano. Esse é o 53º, tá? É o 53º episódio. Há um ano, toda semana, a gente, graças a Deus, conseguiu colocar um entrevistado, né? Eu não chamo de entrevista, chamo de conversa, né? Que é uma abertura mesmo. Um bate-papo. Um bate-papo, exatamente. Então, por uma cidade pequena, assim, do interior, que nem a nossa, tu conseguir manter, assim, um ano e toda semana, né? Tu ter essa sequência, assim, não é fácil. E mas, graças a Deus. Como é que surgiu, primeiramente, a tua história, assim, com a igreja, com o catolicismo? Bom, eu sou de família católica não praticante, né? É uma família de 3 irmãos, eu sou o caçula. E, na verdade, os meus pais nunca foram, assim, de frequentar a igreja católica. Iam, né? Mas não era aquela fé, assim, que praticante mesmo, né? Só que eles frequentavam também outras religiões, né, neste caminho. E até os meus 13, 14 anos eu ia em outra religião. É aquilo que a gente chama de fé, né? É fé, não interessa a religião. Exatamente. É a fé. Era bem o papo que a minha mãe tinha. Só que aí, ali pelos meus 13, 14 anos, quando eu já peguei uma independência de 12, né, de poder dizer para a mãe que eu não queria mais ir naquele lugar, né, não dava mais, não era aquilo que me fazia bem, né. Eu fiquei com vazio, assim. Eu sempre acreditei em Deus, né? Isso meus pais sempre colocaram em mim.
E a grande graça que eu tive, né, foi de que eu, graças a Deus, sempre estudei em colégio católico. Então, eu tenho isso como uma catequese, assim, né? Foi que me ajudou bastante. E, bom, aí lá com meus... aí acreditava em espiritismo, acreditava em Umbanda, acreditava em várias coisas e não acreditava em nada ao mesmo tempo. Só que daí, quando eu cheguei ali com meus 20, 21 anos, eu fiz o curso de Emaús, né, por um convite completamente aleatório. Eu estava trabalhando numa eleição, primeira vez que tinha me chamado para trabalhar de mesário ali. E uma vez e o presidente da mesa, que era meu vizinho, e eu nunca tinha trocado uma palavra com ele, um oi com ele, e ele conversando ali, ele me perguntou, né, se eu conhecia e tal, disse que já tinha ouvido falar e tal, e aí ele fez a minha ficha ali, de tarde ele já trouxe, preenchi, e naquele ano eu fiz, em 1998. E quando eu fiz o Emaús foi quando começou realmente o meu processo de conversão. Foi quando eu decidi, cara, isso aqui que eu quero pra minha vida, né? E aí tudo aquilo que eu tinha de confusão durante aqueles 3, 4 dias ali foi o que clareou pra mim, né? Do que eu queria pra minha vida. Só que só um parêntese, né? Eu cheguei de virada naquele dia. Ah, claro, né? Adolescência é ótimo, né? Quem não, né? E aí ele ainda me liberou, eu né? nem vou contar a história que eu tenho. Não, depois a gente vai fazer um contigo, né? Do Outro Nazaré. dia, né? E aí foi assim que eu conheci o verdadeiro Cristo, né? O verdadeiro Deus. E dei essa continuidade de caminhada. E os seus pais? O meu curso... Bom, tu fez Nazaré que tu falou, né? Então tu sabe que quando a gente sai de um curso assim, aquela expectativa das pessoas irem te receber, a família ir lá te receber, já é meio que uma tradição, né? Na missa, né? Isso, acolhe, né? Exatamente. E tu se sente bem, porque tu quer abraçar aquelas pessoas que tu ama quando sai, né? E quando eu saí do curso, não tinha ninguém da minha família. Nem meus pais, nem meus irmãos. E eu não fiquei triste no dia. Eu não tinha essa noção, né? E cheguei em casa, assim, ó, com aquela sensação maravilhosa. E eu lembro que meus pais estavam assistindo o programa do Fantástico e eu sentei com aquela coisa, louco pra largar aquilo, assim, né? E eles pediram pra eu falar depois, porque eles estavam assistindo o programa, né? E aquilo no auge foi... dos 21 anos. 21. Aquilo foi um balde de água fria. Um balde de água fria, né? Mas eu não desisti. Aí segui a minha caminhada. Desde que eu fiz Emaús, eu nunca tinha me afastado, né? Até então, eu sempre participei de grupo, Ativo. Participei como jovem do secretariado por muitos anos, né? E sempre tive o movimento assim como a minha base, né? Os grupos, os grupos, enfim. E uma coisa muito curiosa também, que daí já vai entrar num outro pilar da minha vida, foi que mesmo antes de eu ter feito Emaús, eu tinha uma coisa muito certa na minha cabeça. Já desde criança, assim, desde os meus 10, 12 anos, que eu queria casar, né? Isso eu sempre tive muito claro, assim, pra mim, que eu queria casar e ter filho e ter uma família. Eu também. Né? Então, não, mas tipo, se tratando de um guri, né? É. E eu sempre tive isso muito claro. Só que eu tive algumas namoradas e nunca deu certo, porque hoje eu vejo o porquê. Que não era, né? Que eu era um cara muito chato. Porque eu colocava muito uma expectativa e eu não era correspondido por aquilo, porque não era o que as pessoas queriam, ou não era o que as pessoas estavam preparadas, entendeu? Para aquele momento. Para aquilo, entendeu? Né? E eu queria apressar muitas coisas, enfim. Aí até chegou, né? Daí eu conheci a Michelle, né? E mais pra frente a gente pode falar essa outra fase da minha aí, vida. Desde então, sempre te mantivesse ativo nos movimentos, no Emaús e tudo dentro da Igreja Católica. Isso, sempre na Igreja Católica. Vamos começar então, assim, ó. O que mais te marcou, assim, além do Emaús, que foi essa virada de chave, assim? O que faz todos os dias renovar a tua fé? Aí é que tá. Durante 20 e poucos anos de movimento de Emaús ininterruptos, né? Como eu te disse, eu sempre participei de grupo, participei das coisas do movimento, mas eu nunca me envolvi com as coisas da Igreja Católica, né? Em aprofundamento de conhecimento, de doutrina, enfim, né? Então, quando chegou... E eu sempre tive essa curiosidade, assim, eu via algumas outras igrejas tendo um certo jeito de chegar aos jovens e coisa, e eu dizia, por que a Igreja Católica não tem pessoas assim e tal? Querendo fazer um comparativo, entendeu? E aí foi, quando teve a pandemia,
eu comecei a ter um grande conflito interno em saber se realmente eu queria ser católico. Eu ia te perguntar isso, se em algum momento da vida a tua fé foi colocada Sim. assim à prova e às vezes a vida apresenta momentos e dificuldades, enfim, circunstâncias, né? Até porque a vida em família é complicada, são duas pessoas de criações diferentes, né? Sim. Fazendo com que dê certo todos os dias, né? E se em algum momento, assim, tu te fez perguntar, assim, se essa... Pô, cadê minha fé? Isso vale a pena? Uhum. Não, a fé eu nunca me abalei, assim, a ponto de duvidar de questionar. Deus. Duvidar de Deus. Isso nunca aconteceu. Mas a fé católica, né? E eu comecei a ter muitos questionamentos. E aí eu comecei a procurar outras igrejas, né? Não outras religiões fora da religião cristã, né? Comecei a procurar outras igrejas e comecei a ficar muito mais confuso, né? E aí eu entro numa coisa que eu aprendi, que foi a questão das vozes, né? Que a gente pode tirar para nossa vida. No mundo de hoje, a gente escuta muitas vozes, né? E a gente acaba se confundindo quando a gente tá perdido e não sabe muito bem o que tu quer. E que eu acho que hoje em dia tudo, né? É muita informação. Uhum. E aí tu vê aquela coisa da internet, as pessoas tudo dão certo, o gramado sempre é verde. Exatamente. Ninguém mostra aquele lado que não deu errado, do perrengue do dia a dia, e enfim. Mostra só o palco, né? Mostra só o palco das pessoas, não mostra o bastidor. Aquela maquiagem, né? Isso, mostra exato. aquela vida maquiada que não é a vida real, né? Exatamente. E em alguns momentos nos pega mais vulneráveis, frágeis, e aí a gente pergunta por que com a gente, ou o que tá acontecendo, né? Uhum. E aí eu tava pesquisando algumas coisas, e aí eu fiz um teste, tipo um teste vocacional, para uma determinada igreja, para saber se tu podia ser, não sei a nomenclatura deles, mas tipo obreiro, missionário ou pastor. Qual a missão? Aí qual o perfil que tu tinha dentro daquele teste ali que tu fazia, né? E eu fiz 2 vezes o teste, as 2 vezes deu que eu daria como pastor, né? E eu, cara, não faz sentido, né? Eu não tenho, assim... O perfil. Eu não me achava com dom da fala. Até não me acho ainda, né? Com dom da fala, assim, de falar pra grande público, exatamente. E aí esse mesmo perfil que eu fiz isso, depois... E aí eu comecei a rezar muito, né? Pedir pro Espírito Santo que me iluminasse pra que caminho eu me direcionar. E nesse mesmo perfil, um dia, o cara tava respondendo aquelas caixinhas de pergunta, né? E aí tinha uma pergunta assim pra ele, assim, ó... As da internet. Hã? As da internet. Ali no Instagram, né? Aí tinha uma pergunta assim pra ele, ó... tô cansado da minha igreja, alguma coisa assim. Uma pessoa perguntou, né? Eu gostaria de mudar de igreja. O que eu devo fazer? E aí o cara falou assim, olha... É muito delicado essa questão de tu trocar de igreja. Porque a igreja é uma família. E quando tu briga na tua família, tu não troca de família. Tu briga com teu irmão, tu não tem como pegar um outro irmão, tu não tem como pegar um outro pai, outra mãe. Então tu tem que te adaptar naquela família que tu tá. Cara, ali foi uma grande virada de chave, assim, né? Aí eu comecei a me direcionar, disse, não, então se durante toda a minha vida eu fui um cara que procurei Deus, encontrei na igreja católica, então eu tenho que procurar o que tá dentro da igreja católica. Aí sim, aí foi aquela coisa, né? Só sai da igreja católica quem não conhece a igreja católica, quem não estuda, né? E quando tu começa a estudar, tu começa a te aprofundar. Eu ainda tenho muita coisa ainda pra aprender, né? São 4 anos de estudo, recém 5, sei lá. Mas só que já é o suficiente pra eu ter a certeza do que eu quero, né? E nisso, aí nessa caminhada, eu já tinha uma coisa dentro do Emaús, que eu achava que o grupo já não era mais suficiente. Né? Eu achava que a gente tinha que fazer mais barulho. Isso, e eu assim, ó, cara, mas só que eu não posso exigir dos outros que façam alguma coisa que eu quero fazer. Então eu tenho que tomar a iniciativa. Só que eu não sabia o que fazer. E aí nesse processo, aí eu fiz curso fiz curso esses de social media, fiz curso de marketing digital. E eram umas coisas assim pra tudo dentro da igreja, Não, na verdade, eu fiz pra tentar me descobrir, de repente, uma outra profissão. Tá. Porque eu sempre trabalhei com vendas, né? Então, e eu queria... Cara, e fiz, só que isso, por um lado... Isso, só que isso, por um lado, foi muito bom pra gente estar aqui hoje onde a gente tá, entendeu?
Aí eu fazendo isso, cara, mas o que eu vou fazer pra... É que tudo se moderniza, tudo muda o tempo inteiro, Exato. né? Ah, Os grupos de Emaús de lá de 20 anos atrás, sim. 21 anos atrás, já não era mais, Exatamente, né? exatamente. Claro. E mais de 90% das pessoas já não fazem mais parte do movimento. Vai se É, renovando, claro, né? Vai se renovando. E eu, cara, o que eu vou fazer que eu preciso, assim, fazer, né? E sempre rezando, pedindo pro Espírito Santo. E um dia, aí eu comecei a acompanhar influencers, assim, né? De tudo que é nicho, né? De negócios, de cristãos, de católicos e tal. E começou a me despertar. Eu disse, mas eu não tenho condições de fazer isso. O que vão pensar, o que vão falar, né? Vão resgatar lá o meu passado, de como eu era e tal. O julgamento da internet, medo, né? O medo de meter a cara, né? Não, é que hoje todo mundo é cancelado. Sim, né? É fácil, todo mundo julga, mas eu digo, ninguém viveu as nossas histórias. Né? E assim, ó, e é fácil todo mundo ficar sabendo o que a pessoa tá pensando de ti, porque ela vai botar um comentário no teu perfil e todo mundo vai ver, aquele entendeu? aviãozinho que todo mundo vai mandar, olha só o Exato, dedinho, né? aí começa a compartilhar. Daí dá medo. Dá medo, e eu tinha muito medo, né? Aí já pensava, tipo, hoje eu ainda na minha comentei família. Com a nossa produtora, a gente tem que ir com medo mesmo, né? Não, mas quantas isso aí. vezes a gente vai no escuro, né? Se tem medo, vai com medo mesmo. Tá, aí vai com, se tem medo, vai com fé, né? Então, e aí... É o que a gente comentou também, né? E aí comecei Aí o primeiro vídeo que eu fiz, eu disse assim, não, tem que fazer alguma coisa. Eu peguei um vídeo, eu tava na bancada, assim, da nossa casa, assim, na cozinha, e falei uma frase, assim, tipo, mostrei a Michelle. Eu olho o vídeo, tá no meu Instagram Caseiro. Cara, eu olho aquele vídeo. Mas assim, isso assim, é muito importante, coragem, sabia? Que troço bem ridículo. Eu acho ótimo isso, porque daqui a 20 anos, tu vai olhar ainda. Se hoje tu já acha, nossa, poderia ter feito tudo completamente diferente, mais profissional. Sim. Né? Então, eu acho que cada história, né, eu acho super importante, assim, que fica marcada. É legal, sim. É o começo. Exato. E aí tá, eu fiz aquele vídeo, aí postei no feed ali, nos stories, e muitos amigos vieram assim, cara, que legal, algumas pessoas até entenderam errado, né? Cara, o que você tá passando, não sei o quê, tô aqui, o legal foi isso, né? E aí dali em diante eu comecei... Que tinha apoio. Exatamente, aí eu assim, bom, aí eu já vinha estudando a Bíblia, né, as reflexões evangélicas, assim, já que eu estudo e faço reflexão, por que eu não passo isso para outras pessoas também? Que de repente não leia o Evangelho do dia. Isso, ou que de repente não conhece, não tem tempo, sei lá, enfim. E aí comecei a fazer. E desde então já tô há 2 anos e meio, ininterruptos, assim, fazendo todos os dias uma reflexão do Evangelho do dia no meu Instagram pessoal, @dadocamargo. E aí disso, o Felipe, a gente é amigo já há um bom tempo, né? E um dia ele postou, ele tinha ido embora, né? Ele tinha ido embora pra Floripa. E aí um dia eu vi um negócio dele de um estúdio. Aí perguntei pra ele, né, se eu não sabia se era lá ou se era aqui. Ele disse, não, é aqui e tal. Aí um dia eu resolvi vir aqui pra conhecer, né? Aí vim, daí me encantei, né, com o estúdio. Eu, cara, fazer um podcast. Só que a ideia do podcast, a primeira ideia era fazer um podcast. Era fazer um podcast assim, trazer pessoas aqui... de negócios, né? Envolvendo qualquer tipo de negócio e falar sobre o seu negócio e nisso falar sobre Deus, né? Onde que Deus estava na vida deles nesse momento e tal. E aí o primeiro casal que eu trouxe aqui, que foi o Ibim e a Anaí ali da imobiliária. Daí o primeiro foi com esse perfil. Com esse casal, isso. E só que eu trouxe eles para fazer esse primeiro tiro. Cara, só que daí ela veio aqui e abriu o coração dela, assim, teve choradeira, foi um testemunho, assim, sabe? E aí eu entendi o que Histórias reais, né? Sim, aí eu entendi o que realmente Deus queria, entendeu? Qual era o teu propósito? Exatamente. Aí comecei a procurar pessoas explicando que o podcast era nesse formato. E aí tu falou em propósito, né? É muito interessante que eu vejo, assim, alguns influencers falando... os caras grandes mesmo, né? Que eles dizem assim, alguns dizem assim, que o propósito, primeiro, tu acomoda a tua vida, né? Tua vida financeira, e depois tu procura o propósito. Porque daí tu vai fazer o teu propósito sem pensar em ganhar dinheiro, sem pensar em ficar rico e tal. Mas às vezes o propósito surge num momento em que tu nem pensa em ganhar Sim, dinheiro, né? No meu caso foi assim. Pensou em ganhar dinheiro, enfim, né? Em fazer um sucesso. Pensou em
em colocar... Evangelizar. Exatamente, né? E aí foi o que aconteceu. E, às vezes eu até converso com a Michelle e diz assim, eu comecei completamente ao inverso dos caras, né? Porque eu primeiro coloquei o propósito, né? Mas às vezes o sucesso frente. vem ao acaso, né? Na verdade, nem é o objetivo, né? O objetivo mesmo claro. Tanto que eu trago pessoas aqui pra falarem, né? E sempre eu agradeço... Quando eu agradeço, assim, no final da conversa, sempre é do fundo do coração, porque as pessoas vêm aqui de graça, simplesmente por... falam, de graça, né? não. Vem pela graça, né? Pelo amor Não, a e Deus. às vezes expor, assim, né? Aberto Sim. a todo mundo, a julgamentos. E tu não sabe pra onde vai, né? E às vezes é difícil segurar a emoção, enfim, né? Então... E como é feito a escolha dos teus entrevistados? Na verdade, eu escolho pela caminhada das pessoas, né? Se são realmente católicos. E se eu já conheço que tem algum testemunho, e algumas pessoas são indicadas, né? Por alguém que já passou por aqui, que eu tenho certeza que aquelas pessoas que vão vir aqui são mesmo católicos e vivem a fé, né? Porque a gente já chegou, apesar de ser um ano e ter 53 entrevistas, essa 53ª, né? Bastante, né? É difícil, né? Tu achar pessoas assim, que vivam uma fé católica verdadeira, né? No sentido, assim, de seguir a doutrina mesmo, né? E abrirem o coração, né? E abrir o coração, que é o mais, mais difícil, né? difícil, Que é o né? mais difícil. É. E aí agora a gente já tá numa pegada também, tem uma gurizada nova e muito boa que faz pesquisa e estudo, a gente já tá trazendo mais do estudo também, alguns podcasts. Agora o penúltimo que a gente fez, que foi sobre Nossa Senhora Auxiliadora, eu coloquei só o corte ali dele explicando a tradição das velhinhas e coisa, deu mais de 60 mil visualizações no Instagram, né? Então, cara, foi uma... A Ângela tá dizendo que foi 62. 70 mil. Na gravação, até hoje deve dar muito mais, né? 70 mil visualizações. Então, pra mim, assim, que fiz, assim, sem pretensão nenhuma, só pra passar pras pessoas, né? Os comentários também muito legais, né? E o que tu acha, assim, que mudou de quando tu fez Emaús lá, com uns 20 e poucos anos, pra hoje, pros dias atuais de hoje, como tudo tá, assim, tudo tão rápido? Acho que a gurizada, como é que é lidar com a gurizada hoje do que lá 20 e poucos anos atrás, que não tinha internet, né? E que a escola também, né? Às vezes ajudava bastante a doutrinar. Como é que é lidar com essa gurizada hoje? É muito mais fácil que daquela época. Eu acho. Olha só. Porque hoje eles têm informação muito mais rápido, né? Eu tô dizendo os que eu lido, tá? Claro. A galera a gurizada que eu lido, assim, né? Eles têm um maior acesso à informação e eles e tendo esse acesso e esse estudo, eles sabem já diferenciar o que é certo, o que é errado dentro daquilo que eles acreditam. Entendeu? Então não é qualquer pessoa que vai chegar ali e vai dizer para ele, cara, eu acho que a igreja católica é tal coisa. Não, cara, não, porque isso. Eles puxam uma história, sabe? E hoje tu consegue muito curso de pessoas muito boas na internet, né? Tu não precisa tá recorrendo somente a livros, né? Tu consegue pessoas é mais já... fácil, né? Claro, pessoas já tem acesso a qualquer momento, em qualquer lugar. Pessoas já estudam há muitos anos, que tem pesquisa, que tem... Então a internet veio para uma coisa boa também, né? O que eu digo assim, ó, que as coisas vieram para ser boas, mas as pessoas ruins transformam ela em coisas ruins. Eu gosto de citar o exemplo de Santos Dumont, né? Que ele construiu o avião para facilitar a nossa vida, da gente chegar nos lugares mais rápido, e aí o homem foi lá e inventou o avião de guerra, né? Então, e que nem os carros, né? Os carros também foi pra gente se locomover mais, para ser mais rápido, e aí inventaram os tanques de guerra também através dessa tecnologia, dessa ideia. Eu costumo dizer uma coisa, né? Conforme a pessoa transforma o carro em um carro, um meio de locomoção ou uma arma, né? E o avião é a mesma coisa, quem tá ali pilotando. É da pessoa, né? É a pessoa que faz. Bom, e aí, falar um pouquinho da minha história pessoal, assim... Que daí eu conheci a Michelle, não tem como falar da minha caminhada de fé sem falar na Michelle, né? Porque, como eu disse, eu sempre e a Michelle casar. Também já era... Quando eu conheci ela, sim. Bem... A Michelle, os pais dela são ministros, né? E sempre foram bem engajados na igreja. A mãe da Michelle, eu conheci os pais dela, na verdade. Eu fui catequista na Conceição e a mãe dela era a chefe da catequese, né? Eu mexo com todo mundo, né? Que eu comecei pela sogra, né? Claro, conquistando
conquistando a sogra. Conquistei deu, a né? sogra e o sogro pra depois conquistar a Michelle, né? E eu sempre admirei muito a Michelle, assim, né? Apesar dela ser, na época, a gente é 7 anos de diferença, né? Eu sou mais velho. E eu sempre admirei. E aí a gente ficou que amigo. os homens amadurecem mais tarde, Sim, né? Você sabe. Então, É. a gente tava ali tete a tete. E ela já né? tava mais... E ela sempre foi uma guria muito centrada, muito religiosa, assim, muito católica, né? E aí eu sempre... A gente ficou amigo primeiro, né? Mas do tempo do dia que a gente ficou amigo até a gente começar a namorar, sei lá, deu acho que uns 5, 6 anos, eu acho. Nossa, olha só. Eu acho que foi isso. Bem, Até a gente... bem legal, né? E aí, nesse meio tempo, ela teve outros relacionamentos, eu tive outros também. Mas a gente sempre teve um carinho muito grande um pelo outro, assim, né? De amizade. Tanto que se tu perguntar pra ela vai dizer que, ele era só meu amigo. E aí eu demorei muito a tomar partido, Não, né? mas ela me disse que já se interessava. Que? Tá louco? Não, então ela faz 20 anos que ela me mente, 15 anos que ela me mente. E aí, conheci a Michelle, a gente casou, né? Fizemos todo o casamento na igreja católica, certinho, e foi a melhor coisa que a gente fez, né? Eu escutei uma coisa muito legal semana passada do casal que teve aqui também, que quando eles fizeram o Bodas de Caná, né? E aí ela disse que eles entraram pro Bodas de Caná em 2 e saíram de lá em 3. Porque lá eles encontraram o verdadeiro Cristo, né? Então, E vocês estão há quantos anos juntos? eu e a Michelle, 15. Ah, é. Mas depois eu vou calcular, senão eu vou cortar essa parte. Mas entre namoro e tudo dá 15 anos, 14, 15 anos. Ainda ter ganho. Né? Hoje em dia eu costumo dizer, né, que até os relacionamentos é tudo tão efêmero, né? Sim, então a gente tem que valorizar. É que nem o TikTok, rapidinho. Valorizar a família, enfim, né? E quem realmente dá valor, né, a essa união e a base que é uma família, né? Sim, sim. E é isso aí, Renato. Aí vieram as gurias. Aí vieram as gurias, que foram... Todo filho é uma bênção, né? É. Que foram bênçãos, assim, pra nós, pra nossa vida. Que é o que a gente fala também, que o amor, né? Que o amor chega uma hora que ele tem que se transformar em gente, né? Então, a gente teve uma perda também, né? A Michelle tava lá com 2 meses, eu acho. A gente teve uma perda, antes da Maitê, entre a Maria e a Maitê, né? E a Maria sempre pediu um irmão, uma irmãzinha e tal. E aí veio a... E é linda a relação delas, né? É. Eu convivo, tenho a possibilidade, né, de ver e acompanhar. E é lindo, assim, o amor, o cuidado que a Maria, que é a mais velha, tem, é de admirar, assim. Eu acho que todo esse trabalho da gente criar, né, e tá o dia a dia ali acompanhando e tudo isso faz, quem pode e quem acredita, faz muita diferença. Uhum. E a gente pode ver nas gurias ali a Maria, a delicadeza e o amor que ela tem pela Maitê, que é a menorzinha, né? É lindo ver. A Maria, a gente conseguiu, né, através da nossa caminhada, assim, colocar isso nela, né? E ela é muito religiosa, muito católica. Ela tava conversando com a Ângela agora, antes, né? E a Maria, ela briga, assim, né? Quando fala alguma coisa que é fora, assim, da igreja, ela pega e fala mesmo, né? Não, mas não é assim. Não é de tal jeito. Argumento Ela defende, claro. Ela defende, né? E, Porque cara, tem isso é maravilhoso, conhecimento, né? né? Porque eu era um anjo, né? Eu não sabia defender nada. Tudo que me falava, eu acreditava. Mas é uma geração, né? Que E a eu gente, acho que tem mais conhecimento. E a gente tem que ter muito cuidado, né? Pra colocar no caminho certo, né? Porque senão... Eu acho que é o maior desafio de hoje em dia, né? Formar caráter e personalidade dessa nova geração aí. Não é fácil. Não é é fácil. dia a dia, né? E foi isso, Renato. Minha caminhada de fé, né? Foi uma descoberta. E é uma transformação, né? E que eu tava te dizendo que eu tinha medo do julgamento. Porque, assim, eu sempre fui um cara tranquilo na minha juventude, assim. Nunca usei droga. Mas eu fui um cara que eu bebia muito, né? Não ao ponto de ser alcoólatra, mas... tipo, dia de semana era tranquilo. Mas final de semana... Não, mas era assim, ó. Era demais. Entrar pra garrafa. Não, o Felipe ri porque a gente tem uma história junto. A gente tem uma história junto que hoje a gente dá risada, mas foi triste. Lá Quem não bebe não tem história. Lá no cassino. E aí assim, ó, e ainda muitas bem que vezes... o celular não existia naquela época, porque não tem nada registrado. Não, existia. Tem uns arquivos aí que a gente tá num arquivo morto.
E a gente... E muitas... Depois, assim, eu refletindo, assim, né? Não, mas as redes sociais não. Não, mas na época não tinha. Né? A rede social, Aí não dá pra preparar era o as Orkut. redes O Orkut não existe mais. Só tinha Apagou todos. comunidade ali. Apagou tudo. E aí eu fico pensando, assim, quantas vezes... Imprudente, né? Às Imprudência vezes, de dirigir bêbado e coisa, e Deus me livrou, sabe? E aí eu tinha medo de tudo isso, sabe? E aí a gente, nessa caminhada, assim, nossa, minha, da Michelle, juntos, de fé, a gente colocou na cabeça, assim, que ninguém tem nada que ver com o nosso passado, né? Se as pessoas olham lá pra trás, pro nosso passado, elas façam um bom proveito do que elas estão vivendo lá atrás. Elas não vão mais me encontrar lá. Né? Então, cara, vivi, né? Tem muitas coisas que eu me arrependo até hoje. Já pedi perdão. Perdi muito tempo de estudo, de conhecimento. Eu podia estar num nível muito, muito melhor hoje. Mas o que eu tenho hoje, eu tô com saúde e tô conseguindo viver, né? Tô aproveitando a cada momento, assim. E o meu Instagram é só sobre coisas de Deus, né? O meu Instagram há 2 anos e meio é só sobre evangelho, postagens sobre... Bota alguma coisa da nossa família. E não consigo mais viver longe, assim, da palavra de Deus. Então foi a pandemia que fez essa virada de chave. Foi na pandemia, onde a gente teve muito momento de reflexão, né? De ficar em casa. E eu trabalhei, acho que uns 8 meses online, ali, 6 meses online só, naquela função. E foi a grande virada de chave. E é no que eu acredito hoje, não volto atrás. E que, como tá sendo bom pra mim, pra minha família, é o que eu tento fazer aqui, né? Aqui no meu Instagram, né? Levar pra outras pessoas também. As pessoas entenderem a mensagem do evangelho, né? E conhecerem, eu acho, E conhecer, né? também, né? Eu não leio o evangelho assim, ó, e falo, tipo, vou abrir aqui, vou ler, vai me dar uma mensagem hoje. Não, eu pego o evangelho do dia, que já é que a Igreja Católica lê no mundo inteiro, né, e faço uma reflexão dentro daquilo que, claro, trago para os nossos dias de hoje, o que a gente pode usar daqui, né? Mas é uma reflexão que tem estudo, que eu tento me embasar o máximo possível para não falar bobagem, né? E tu procura pegar assuntos que tem a ver com o factual, com o que está acontecendo no mundo? Não, eu já tentei, assim, e dá bastante engajamento, tá? Quando tu pega, assim, tipo, o negócio do Papa ali, né? Teve uma vez, o negócio das enchentes, eu meio que falei algumas coisas, assim, e depois me arrependi até. Porque, assim, as pessoas começaram algumas pessoas me falaram que, tipo, que eu tava tomando partido político, né? Só que eu não tava falando pela política. Falando da política que estavam fazendo com aquelas pessoas que estavam sofrendo, independente. Política, né? Mas, assim, ó, cadê o coração humano, entendeu? Tu tá com a caneta na mão, independente do partido, do que tu é. Tu tá com a caneta na mão, tu pode ajudar aquelas pessoas. E a gente, eu digo a gente como povo, como filhos de Deus, a gente provou que é uns pelos outros mesmo, né? Mas como surgiu o ditado, né? É mesmo. Que nem a pandemia, assim, se for parar pra pensar também, era pra muita coisa ter melhorado, né? E a gente vê no dia a dia que as pessoas também, às vezes, parece que ficaram mais egoístas, né? Na época, muitas reflexões, né? As pessoas, pode... exatamente, então, exatamente. É só que daí passa, melhora tudo. Pois é. É que nem nós aqui com a seca, né? Aí todo mundo economiza água. Aí chove, transborda as barragens, todo mundo começa a gastar água de novo. Né? Lavar calçada, lavar carro na frente. Então, é isso. É histórico já. É só quando dói, né? Tu só quer mudar quando dói. Aí depois que a dor passa, tu não quer mais a mudança, né? Então é isso. E as gurias, a escola, assim, como é que é fazer com que a igreja elas participam ativamente, o dia a dia, como é que é? Sim, a gente a gente vai à missa todos os domingos, né? A Maria, que é a mais velha, ela é a coroinha. E a Maitê foi um pouco, não quis mais, mas a gente tem a questão da oração, né? A gente reza antes das refeições todos os dias, a gente fala em Deus, sempre, né? A gente tenta manter uma relação muito sadia, como casal em casa, né? E tá sempre se trocando carinho entre os 4, né? E essa coisa do afeto, e a gente tá sempre colocando Deus nesse meio de tudo, né? Pra elas enxergarem ali na nossa família que aqui é uma família constituída por Deus, né? Que a gente se ama e tudo, mas Deus tá ali presente. E qual é uma das passagens que tu mais gosta, assim, que tu carrega pra vida, como se diz? Eu tenho várias, mas uma que eu separei foi a que me ajudou muito
a minha mudança essa minha mudança, né? Que é Mateus 16, os versículos 13 ao 16. Vou ler, tá? Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outro ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse evangelho foi um evangelho que ele tem no momento dentro do curso de Emaús. E aí quando eu passei, nesse período da pandemia, ele já final da pandemia, eu me dei conta, né, do que ele dizia aqui. Jesus está conversando com os discípulos e as pessoas questionavam ainda quem era Jesus, né? Aqueles que não acreditavam que Jesus ainda era realmente Filho de Deus, eles viam os milagres, viam todo o amor de Jesus, toda a missão de Jesus Cristo, né? Mas aí ficavam colocando alguns títulos em Cristo, né? Ah, eu acho que ele é um profeta, eu acho que ele é o João Batista, eu acho que ele é isso, que nem diz o texto aqui. E aí Jesus, tipo assim, ó, tá, deixa eles pra lá. Mas vocês, que andam comigo no dia a dia, quem que vocês dizem que eu sou? Tipo, o que me interessa agora é o que tu acha que eu sou? Quem tu acha que eu sou, né? E aí Pedro, né, maravilhoso, diz, né, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então eu acho que é uma pergunta que Jesus faz para cada um de nós, né? É uma pergunta pessoal. Renata, quem que tu diz que eu sou? Então a partir do momento que eu conheci esse verdadeiro Cristo, que eu comecei a estudar, eu comecei a dizer assim, cara, quem que realmente Cristo é, né? Então as pessoas às vezes se apegam num Cristo que é, eu digo às vezes, né, que é um Cristo hippie, né, que é good vibe, paz e amor, cara, eu posso fazer tudo sem consequência, Deus me ama. Só que se tu for ler a palavra de Deus, tu não precisa nem ler o Antigo Testamento, se tu ler só o Novo Testamento, tu vai entender realmente o que Jesus Cristo tá querendo dizer, né? Eu tenho para vocês uma proposta de vida, né, uma vida abundante, mas é uma vida que vocês precisam seguir por um caminho. E não é o caminho que o mundo está oferecendo para vocês. Não é este caminho. São as escolhas. São as escolhas pelo caminho certo. E quem é o caminho? O que é o caminho certo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai que não seja por mim. Então, se tu vai a Jesus Cristo, mas tu vai procurar outra coisinha aqui, tu vai, que nem os guris dizem, né? O self-service, né? Tu, cara, eu acredito no que Jesus diz, cara, mas essa parte aqui eu acho que não é muito legal. Então eu vou... Não existe uma terceira via. São duas. É o caminho do mundo ou o caminho de Deus. E aí tu tem uma escolha para fazer. A gente é humano, a gente é falho, a gente é fraco, a gente erra. Mas Deus, quando tu pede perdão, né? Ele vai te perdoar, ele não olha o teu passado. O passado, que nem eu te disse, né? Ele tá lá atrás, cara. Quem quiser curtir o meu passado lá atrás, ficar debochando de mim, rindo, cara, fica à vontade. Lá tu não vai me encontrar mais. Não me encontra pra tomar bebedeira, não me encontra pra sair sem a minha família. Tu não vai mais me encontrar naquela vida, né? Então, foi um evangelho... Tem o seu tempo, né? E o quanto antes tu descobrir isso, né? Tu vai ter uma vida muito melhor. A partir do momento que eu entendi que a grande riqueza, o grande tesouro, não é o que tem aqui, é um plano que Deus tem, que não é deste mundo, que é lá junto com ele, que é para a vida eterna, que é para sempre. Eu abracei isso e disse, cara, quem tá comigo eu vou trazer junto, que é a minha família. E tendo a minha família como base, né, porque são eles que me dão a base de eu estar aqui hoje, são eles que me dão a base de... Porque assim, ó, parece simples, tu não é querer me jogar confete, né? Parece simples tu fazer um vídeo ali e postar no Instagram. Cada vídeo daqueles ali de 1 minuto e meio, eu levo quase que 2 horas pra fazer. Quem não conhece, quem não é da área, não tem Pensa ideia que é barbada, né? do que é, assim, aí voltar e fazer o roteiro. Fazer um roteiro, e editar. A imagem, e tá tudo no tempo certo, sem um delay, sem pra frente, sem pra trás. É o trabalho que dá, né? Sim, então... aí a demanda que é, né? E aí vim pra cá também, né? Pô, sai de casa, vim pra cá. Eu tenho a minha vida, né? A minha profissão, que eu viajo. Então, isso tudo é caro. Aí tu me pergunta assim, caro quanto?
Mas não é caro de dinheiro que a gente falou, é caro de valor. É o tempo que eu deixo de estar com a minha família, mas eu estou servindo a Deus. Porque a prioridade é Deus, depois a minha esposa e depois os meus filhos. Então, essa é a prioridade que a gente tem sendo católico, né? Muitas pessoas não acham que é um absurdo, outras acham que é uma bobagem, né? Mas lá em casa a gente tem isso muito bem definido. Eu acho que é porque as pessoas valorizam um pouco a base, né? Pode da ser. família. Uhum. Família. Não, mas eu digo até assim, ó, por exemplo, tem outras pessoas que priorizam mais a festa, outros priorizam mais sair ela e o marido, ou ele e a mulher e deixar os filhos, né? Dão outras prioridades, né? A nossa prioridade lá em casa é Deus, em primeiro lugar, depois a minha esposa, depois meus filhos, as minhas filhas, né? Porque o primeiro mandamento é, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é isso que a gente tem como nosso principal alicerce. E tá dando certo. E como é Tá que dando é? certo. Tu estuda todos os dias o que Hã? Aí tu falou que o roteiro demora e tudo, que a gente, né? Tu tens ali tudo o tempo. Todos os dias tu estuda o que tu vai Sim, eu falar. pego o evangelho do dia, eu sempre gravo um dia antes, né? Ah, tá. Aí Porque dá não- uma editada. Porque no outro dia, 7h30 da manhã, eu já largo ali no Instagram. Então, e eu não, tipo assim, eu sou bem desorganizado, né? Eu não tenho um horário pra gravar. Né? A Michelle sempre É me pede. quando dá. Por que não grava de manhã? Tipo, Michelle, é que eu começo a trabalhar de manhã, daí começa a surgir um monte de demanda e coisa, quando vê. Aí eu vou lá pro meu cantinho lá, que fiz um cantinho pra mim na churrasqueira lá, eu vou pra lá, e aí leio, aí fico meditando o evangelho. Ou se não, por exemplo, eu gravei o de hoje, por exemplo. Aí o de amanhã de manhã eu já leio, e durante o dia eu tô fazendo as minhas coisas e tô meditando, né? No que aquele evangelho quer dizer. Aí de noite já fica mais prático. Mas tem uns, às vezes, que é difícil. Às vezes repete muito de uma semana pra outra, né? O evangelho é parecido. E aí tu vai dizer a mesma coisa, aí tu tem que ser... Aí o Espírito Santo tem que agir sempre, né? Porque Aí senão... tem que trocar os sinônimos. É. Assim, né? Dizendo a mesma coisa, mas sem dizer a mesma coisa. De fé, devoção. Então mas não é fácil, mas é bom. E é bom. nessa retrospectiva, né, ao longo desse um ano, assim, tanto de programa quanto das tuas leituras pela manhã, tu recebe qual é o feedback, assim, os relatos, as coisas reais, as pessoas se encaixarem e te mandarem mensagens, era o que eu tava precisando, mudou a minha vida, como é que foi, como é que está sendo ao longo desse um ano? Muito legal essa pergunta, porque não tem muitos comentários, né? Na verdade... A interação. Não tem. Curtida tem muito, tem mais muita. Pro meu perfil, que é pequeno, que eu tenho hoje 1.600 e poucas pessoas, pelo que os especialistas dizem... Perfil aberto. É aberto. Pelos que os especialistas dizem, a taxa de conversão, isso falando em gente grande, né? É de 9% a 18%. Então, assim, ó, se tu tem 1 milhão de seguidores, 19% só ali vai ver o teu vídeo, entendeu? O algoritmo vai mandar. Isso aí também é bem complicado, né? Não, porque cheio de quem coisa. vai entregar, isso, ou, enfim, o perfil, né? tudo, né? Então, tipo, eu tenho 1.600 seguidores. Às vezes boto 1.000 visualizações. Dá mais de 50%, entendeu? Então, eu acho que... Claro, bastante. Eu acho que o trabalho é legal. Aí boto 400, 500. E teve em algum momento, assim, que tu acha que faz muita diferença na vida e na caminhada e na fé das pessoas que te acompanham? Tem, porque pessoas já fizeram relatos, né? Tanto ali, mas eu vejo mais relato na rua, quando eu encontro algumas pessoas conhecidas. Do que na própria... É melhor, real, porque daí tu sente né? carinho, né? Claro. Tu sente carinho, né? E a pessoa também se sente confiante, né? Sim. Em relatar. Talvez também por eu ser uma pessoa próxima das pessoas que me seguem ali, que eu conheço com a grande maioria, né? Tem umas pessoas que não acham necessidade, de repente, de postar ali e me agradece pessoalmente, né? Mas não é me agradecer. É agradecer a Deus. Eu sou só um instrumento, né? De estar ali. Mas o que eu digo assim, ó. É uma questão de vaidade, porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A questão da vaidade. É uma questão de gratidão a Deus. Por eu saber que eu tô fazendo o papel de instrumento que ele me pediu, entendeu? Então, às vezes é bom, assim. Não dá pra receber muito. Mas de vez em quando é bom. Vamos interagir. Não dá pra receber vamos muito. Lá, vamos aumentar. Isso é importante, né? É importante. Aqui da região é o único que tá no ar, o podcast em... Católico? Eu acho que é. Tem
Tem uma galera aí evangélica que eu acho que eles estão fazendo, não sei. Mas eles... eu até falei com um deles um dia. Eles fizeram um aqui com o Rato, um episódio, né, Rato? E aí depois eles fizeram E tu pegou algum modelo pronto ou ele foi surgindo, assim, conforme foi indo surgindo. As conversas e os convidados, ele foi se moldando, né? Assim, ó, eu sabia que existia, óbvio, né? Outros podcasts católicos. E tem um que eu até agora não tenho assistido, mas que eu assisti bastante, que é o Santo Flow. Que é um... Mas aí lá ele leva pessoas grandes, assim, né? E também a nossa região também nos deixa um pouco afastado pra te trazer alguém mais, né? É difícil, É difícil, e aí, pô, tu convida os caras a ver, entendeu? Só que daí tu tem que pagar uma logística pros caras, né? E aí a gente teve aqui o casal Brodbeck, que é um casal bem conhecido no mundo católico, que eles tem bastante seguidores, enfim, né? E aí, graças ao Reino Cristo também, que foi um movimento que abraçou comigo também a ideia. As senhoras vieram aqui, né? Inclusive, foi graças às senhoras lá que conhecem ele. Eles vêm, às vezes, dar palestra, que curso, que aí eles vieram aqui com maior carinho, né? Então, Então, isso foi... E todas as pessoas, enfim, né? Que vêm aqui dar seu testemunho, sua cara. E os teus livros, assim, o que faz parte da cabeceira, assim, do criado mudo do Dadinho? O livro que se me pedisse alguma indicação, alguma coisa assim, pra mim é a Bíblia, né? Mas eu tenho lido, assim, alguns. Eu tenho lido livros católicos, né? Tipo Santo Agostinho. Eu adoro. É o Scott Hahn. Esse eu não li ainda. Esse a gente ganhou de presente de uma pessoa muito querida. E eu não li ainda, porque faz pouco que a gente ganhou. Então, eu já li livros protestantes, né? Lá no começo, que nem eu te falei, né? Comprei, acho que uns 2, assim. Foram bons, mas só que não segue a nossa doutrina, né? E aí, a partir dali, eu comecei a comprar os livros católicos, né? A Escola da Fé tem uma sequência, assim, também, que é do professor Felipe Aquino, que é da Canção Nova. São livros muito bons pra gente ter uma introdução, assim, à Igreja Católica. Mas a indicação mesmo é a Bíblia. E quando surgiu o podcast, qual foi o teu principal objetivo? O que tu gostaria de passar às pessoas? Foi como eu te falei, era um negócio mais de negócio, né? E aí, hoje? Hoje é passar a mensagem, né? E mostrar para as pessoas, assim, Renato, que aquela pessoa que tu vê, assim, ó, que tem, sei lá, que tem um bom emprego, que tem um status, né? A pessoa trabalha bem, a pessoa tem um bom carro, uma boa casa. Elas são pessoas que nem qualquer outra. Foi pelo esforço, né? Pela batalha que elas tiveram e Deus abençoou. Então, assim, às vezes a gente vê as pessoas numa vida bacana, assim, e se critica e julga, né? Julga. Deus abençoa uns e não abençoa outros. Mas cada um tem a sua história, cada um tem a sua jornada, cada um tem o que batalhar pra conseguir, né? E quando passam por algum momento difícil, assim, te procuram? Não. Tu disse, tipo, pra pegar aconselhamento? Pra pedir... Não, nunca aconteceu. Espero que nem aconteça. Não sou ninguém pra dar conselho. Mas pela fé, né? Pela fé, né? Pelo instrumento, mas se pegar aqui tantos cortes no Instagram quanto as conversas aqui, as pessoas São aprendem muita coisa. Claro, eu aprendo muito. Eu aprendo pra caramba. Então dá pra dizer que tu mais aprendeu nesses 53 episódios hoje, né? Então, legal essa troca, né? Muito. Eu mais escuto do que falo, né? Hoje que eu tô até meio assim de falar, né? E tem alguma coisa que tu gosta que faltou tu falar nesses 53 episódios? Minha? Tua. Ou do do feedback do que foi todo esses ao longo desses 53 episódios, assim, o que foi super importante, assim, que tu acha que realmente fez uma diferença no podcast e na vida das pessoas também. Eu acho que isso aí, eu acho que o testemunho das pessoas, né? Primeiro de virem aqui, né? E colocarem suas fragilidades, colocarem a sua fé, colocarem o seu conhecimento, né? Que muitos podem não ter um estudo aprofundado da doutrina, enfim, mas tem um estudo da sua própria fé, né?
Então, isso aí eu acho que ajudou muitas pessoas, né? E esse sim eu tenho mais feedback do podcast do que no meu próprio perfil no Instagram. Porque a maioria das pessoas que vêm aqui são dos movimentos, né? Então, como a gente se dá bem com as pessoas dizem, e às vezes as pessoas mandam print, né? Que estão assistindo na TV É porque também, a às vezes, conversa. quando tu olha alguém bem sucedido, enfim, no emprego, na família, tu nunca imagina o que essa pessoa também passou, né? Exatamente. A gente faz um pré-julgamento de que tudo é lindo, é bem, Aham. né, Não, e resolvido. pessoas que vêm aqui e abrem a sua vida familiar, né? Que tem problema com filhos, já tiveram problema com os pais, enfim. E isso é muito rico, né? Não vou dizer assim que seja bom, porque, né? Mas é uma cruz que a pessoa carrega e tá ali dividindo com os outros, né? Cara, não é só tu Não que tá tem uma sozinho, né? Não é só tu que tem uma cruz ferrada, eu também tenho uma cruz ferrada, tu entendeu? É uma identificação também, né? Uhum. Mesmo no bom e no ruim. Né? E a dor de cada um é a dor de cada um, né? Às vezes pra ti o teu problema pra mim pode parecer uma bobagem e o meu ser mais simples e só que pra mim é muito difícil e pra ti o Que teu é eu muito digo difícil assim, né, também, na né? balança da vida nada é igual, o peso nunca é equivalente, né? Exatamente. Cada um tem uma dor, cada um tem um sentimento e até a maneira de lidar é diferente das pessoas, né? Exatamente. Às vezes dentro da própria família, né, a maneira como reage a diversas situações que a gente vem sendo colocado à prova, né? E tem que ter fé para os momentos bons para agradecer e os momentos ruins para superar, né? Nos momentos ruins é onde a fé tem que estar mais em alta, eu digo, né? Mas, fazendo um resumão, assim, deste um ano, além de agradecer, né, e colocar nas minhas orações todas as pessoas que já estiveram aqui e suas famílias também, né, que disponibilizaram que eles pudessem estar aqui. Eu queria dizer que a gente vai rumo a mais um ano, né? Eu não posso deixar também de agradecer os meus apoiadores, né? As pessoas que nos ajudam no patrocínio. E são colaborações, assim, não tem um... eu estipulei um valor ali, mas é só para cobrir despesa mesmo. Eu acho que isso é importante falar, né? Para ver mais que nada é de como graça, não é, né? e como não é algo que para quem critica que vai querer começar a ganhar dinheiro em cima da fé dos outros, não é, né? É algo muito maior, é algo que não tem preço. E sem eles, né, a gente não estaria aqui. Eles até nem gostam que fale, nenhum deles. Mas eu faço questão, cara, eles dão ali o dinheiro mesmo. Cara, não precisa nem falar lá o nome, não sei o quê. Mas eu faço questão de falar e vou levar eles sempre comigo, necessário, né? É necessário. É o mínimo, né? É o mínimo que eu posso fazer. E os negócios deles são muito abençoados, graças a Deus. Tenho certeza que Deus abençoa com E eu com queria dobro. saber se tu tens alguma trilha sonora aí que faça da tua vida. Tenho vários, tá? Fazer um pupurri, que nem dizia meu pai. Spotify. Eu tenho uma. Eu tenho várias. Mas eu tenho uma que... Na verdade, eu sou fã da banda, né? Que é a banda Rosa de Saron. Que eu sempre fui do rockzinho, né? Então eu já conhecia a Rosa de Saron há muito tempo. Só que daí, quando eu comecei com esse processo ali da pandemia e tal, de uma, vamos dizer assim, de uma nova conversão, a gente começou a colocar as gurias, claro, com aquele negócio da pandemia, todo mundo se perdeu nos horários e coisa, né? E as gurias tinham muita dificuldade para dormir. Aquilo foi um horror, né? Horror, Era pra horror, todo mundo, eu né? acho. E aí a gente começou a botar música para elas dormirem. E aí a gente começou... Também a Maite era bem pequenininha, Bem né? pequenininha. Um ano, um um ano e aninho. pouco. E a gente começou a colocar música cristã, assim, né? Gospel e católica. A Lala, que é a minha filha mais velha, que é a colega da Maite, ela canta todas as músicas da igreja. E aí eu ainda tava nesse processo ainda, né? E aí, claro, a gente deixava no YouTube, né? A gente nem usava o Spotify, a gente deixava no YouTube e ia passando ali. Aí tem que um dia surgiu uma música do Rosa. E eu peguei o celular pra olhar, né? Eu disse, Rosa de Saron, não sei o que, eu sempre conheci essa banda, mas nunca me aprofundei assim, né? E aí eu baixei, aí fui pro Spotify e baixei toda a playlist dos caras, assim, né? Pelo menos as principais, assim, as mais famosas, assim, né? E tem uma que eu levo pra minha vida, assim, eu escuto quase que todos os dias, principalmente quando eu viajo,
Que eu só vou ler, não vou cantar, tá? Eu vou ler a letra dela, tá? Da parte que ela diz assim, ó. Sol da meia-noite aqui existe. Você pense, pare, veja que o amor resiste. Olhe, prova, sente, toca. É Deus que te faz entender toda a poesia, que torna mais valiosa a vida e prova que ainda dá para ser feliz. Apenas atenda quem chama e perceba que só Ele pode compreender o seu interior, as suas dores afastar, os seus sonhos realizar, a sua vida transformar. E depois começa de novo. E essa música, para mim, ela tem um significado muito importante, porque quando ela fala aqui, ó, naquele momento que eu tava de confusão, né, na minha cabeça, ele diz assim, ó, é Deus que te faz entender toda a poesia, que torna mais valiosa a vida e prova que ainda dá para ser feliz. Aí essa frase aqui é que mais me toca, assim, ó, apenas atenda quem chama. E eu atendi, eu acho, né? Eu atendi o chamado, eu atendi o que tava... A tua missão de vida, né? O que tava fazendo barulho no meu coração. E eu sempre tive uma coisa assim, ó, como é que as pessoas dizem assim, eu falei com Deus, né? As pessoas falavam assim, pá, eu senti que Deus falou comigo. E eu tinha muita dificuldade para entender isso, né? Será que é uma voz? Voz mesmo, né? Deus falando, vai lá e faz tal coisa, sabe? E aí, depois disso, eu entendi que quando Deus, pelo menos comigo é assim, né? Quando teu coração começa a sentir muito assim, ó, tu fica angustiado com alguma coisa, uma coisa boa que tu quer fazer ou que tu quer falar pra alguém, é Deus. E aí tu tem que... Mas às vezes parece que vem assim as imagens, né? Parece que mostra, né? Aham. Um dia eu cheguei no Nicolini, falei o nome do mercado. Podia nos patrocinar. Eu cheguei... No super. No centro, né? E tinha uma mulher gritando muito, 7h30 da manhã. Eu deixei a Maria no colégio e passei ali pra pegar um pão, um negócio pra ir pra casa tomar um café. E uma mulher gritando muito, assim, ó. E eu, nossa, o que será que tá acontecendo, né? E entrei, assim, passei por trás dos caixas, entrei no mercado. E aqueles gritos, né? E aí, quando eu peguei as coisas que eu tinha que pegar, cheguei no caixa e a mulher ainda gritando. Aí já tava mais moderado, mas tava falando alto, né? E aí eu fui entender que ela tava xingando a menina do caixa. Bah. Né? E aí veio a gerente, aquela coisa tudo. Cara, que isso? 7h30 da manhã, 7:20 da manhã, né? E ela saiu com as compras dela. Eu não sei nem o que era. Não sei se era um preço errado. Contexto. Mas pelo que eu entendi superficialmente, assim, eu acho que ela não gostou que a guria, eu acho que tava com a cara fechada. Sei lá. E quando ela tava saiu... acordando. E quando ela saiu, ela ainda gritou que se tenha muito mais educação. Tá? E aí tinha mais 2 pessoas na minha frente. E eu comecei a sentir um negócio assim no meu coração, né? Assim, eu tenho que falar alguma coisa pra essa guria. Eu tenho que falar alguma coisa pra essa menina. Eu tenho que falar alguma coisa pra essa menina. A caixa? A caixa. E eu não ia falar. Só que veio algo muito mais forte, assim, pra mim. Aí eu olhei pra ela e disse assim, ó, teu trabalho é maravilhoso. Eu acho que tu não tem que dar bola pra coisas que pessoas do mal veem e te falam. Essa guria começou a chorar compulsivamente, assim, né? E aí eu falei pro rapaz, o teu também. Aí... Tá, daí paguei ali tudo, saí. Aí a gerente veio, sei lá, acho que a gerente pensou que eu tava xingando a menina também, né? Aí só dei um sorriso, assim, pra gerente sair, né? Mas saí dali aliviado, né? Sei lá, nunca mais vi ela no caixa, pelo menos nesse horário, né? Em seguida eu vou ali quando eu deixo a Maria no colégio. Mas eu acho que aquilo me aliviou. Aquela coisa que eu tava assim no estômago, assim, quando eu falei aquilo pra ela, me aliviou, né? Cara, de repente não é nada, mas eu acho que isso vai muito da inteligência emocional, né? Cara, sabe lá que hora aquela menina acordou, sabe? É. Sabe lá onde ela mora. E sabe o dia que ela tava tendo, ou os dias que ela vinha tendo, né? Por isso que eu digo assim, pô, olha, eram 7h30 da né? manhã, no mínimo que ela deve ter chegado no mercado 6h30 da manhã. Ela deve ter se acordado 5 horas da manhã. Pega o ônibus, pega um telemoto, sei lá. Então eu acho que essa empatia, isso aí é falta de fé, né? E, na verdade, não foi a guria não foi a menina que tava emburrada ou de mal com a vida. Era aquela pessoa que tava de mal com a vida. Pra ter feito isso pra uma pessoa, pra um trabalhador, né? Empatia, então, né? É. Fé e Então empatia. Então é isso. Vamos em... espero que ele tenha gostado de ser o entrevistado da vez, né? Eu não senti muita vontade, mas... Eu senti que estava bem à vontade.
Mas te agradecer, né? E vida longa, né? Que seja o primeiro ano de muitos e que esse próximo ano tenha convidados também que agreguem e façam a fé todos os dias e todos os momentos serem renovadas, né? E também agradecer a oportunidade de estar aqui, né? A nossa produtora. A nossa produtora, que me convidou num chamado especial também, né? De fé. E dizer aí que seja o primeiro ano de muitos. Obrigado. E aí tu viu, né, que a gente tá com... Tem um bolo. Né? É real, tá, pessoal? É verdade. É lá da Santa Mordida. Aí, Felipe, fomos ouvidos. Aí foram ouvidas nossas preces. Ei, o que tu acha, Felipe? A gente podia começar a fazer que nem fazem com as crianças, mêsversário também, né? Um ano e mêsversário. Todo um ano e 2 mêsversários. Eu acho que toda semana, daí dá pra mudar um sabor, Semanário, Felipe, o que tu acha? Vamos com nossos apoiadores, então, Felipe. Eu tenho uma proposta pra te fazer, Dadinho. Faça. Posso fazer? Não sei, faça. Eu acho que a gente não dá o serviço agora dos apoiadores. Eu acho que tu fala um pouco sobre eles e o que eles representam nessa tua trajetória aqui no Tirei do Texto. Boa. Não, ele tá aprendendo. Ele tá se convertendo. Cara, vamos lá. Se eu esquecer de algum, tu me dá aí, tá? Vou começar pela SAM, né? Máquinas de café e insumos, né? Do Samuel, meu amigo, meu irmão, meu padrinho de casamento, de crisma, enfim. E foi o cara que... Essa parte eu não contei. Quando eu vim aqui falar com o Felipe, a gente chegou em alguns valores aqui de pacote e tal, né? Eu sei, cara, eu tenho que levantar esse dinheiro. E eu saí daqui e fui em 2 pessoas. Foi no Samuel e no Pizarro, no Rafael Pizarro. Eu assim, cara, eu preciso de tanto. Dividi ao meio, né, o valor. E os 2 na hora, assim, toparam. Assim, não, cara, conta com... Compraram a ideia. Compraram a ideia, literalmente. Mesmo sem conhecer. Eu só falei, né, que era um podcast aquele cristão, desconhecido. E eles não sabiam o formato. Eu não tinha nada no papel. O que tava, na verdade... Eu não era organizado que nem a nossa produtora. O que tava, na verdade, em jogo era a tua credibilidade, isso, né? Exatamente, falasse tudo. E aí, cara, não posso botar no risco, né? Bom, aí o Pizarro veio com a gente durante 10 meses ali, né? 9, 10 meses. E aí depois, o Samuca continuou. E aí veio... O Batistella teve um tempo com a gente também, né? O Shopping das Baterias teve um tempo conosco também. Que é um outro amigo que eu tenho, meu colega de grupo, o Giga. Aí saindo do Pizarro e Batistella, a gente ficou meio capengo. Aí eu disse, cara, eu não sei como é que eu vou fazer agora pra sustentar, né? Mas aí Deus, né, providenciou. Sempre. Aí veio o Santa Mordida, que é um outro casal também, amigos nossos. Meus afilhados de casamento, né? Eu e a Michelle, a gente foi padrinho deles. E o Rodrigo, né, da Produvet, que foi o que entrou agora há pouco, né? Vai fazer 2 meses agora. Que também é um amigo, um irmão que eu tenho da fé de muitos anos. Meu compadre, padrinho da Mariá. E é um cara também sensacional, que tem uma espiritualidade absurda também. E fazendo um combo de todos esses caras, assim, e dizer que eles têm um lugar muito especial na minha vida. E são pessoas de Deus, né? Porque que nem tu falou, né? Porque acreditar num projeto assim, às escuras, né? Sem eu levar nada. Cara, é tanto, né? vai faturar tanto, não sei o quê, a previsão é essa. Não tem fatura, né? Não tem. E dizer isso, cara, que então, quem quiser ajudar nosso canal financeiramente, compra uma máquina de café da SAM, compra um insumo de café da SAM. Prestigie a Santa Mordida. Vai na Santa Mordida, encomenda uma torta com produtos Nestlé. É melhor, né? É o melhor. Qualidade é Nestlé, né? Qualidade sensacional, né? Precisou de alguma coisa, uma reforma para casa, vai lá na Ferrari de Pizarro. Precisou trocar de bateria, vai lá no Shopping das Baterias. Então, se precisarem também, chame ali a Produvet, que vocês vão ser muito bem atendidos também. E é isso. É a maneira que, se quiserem nos ajudar, vai estar ajudando muito. Manter vivo e... Exato. E digam que vocês viram o anúncio aqui, né? No Tirei do Texto. Ficou melhor do que lido, hein? Vamos adotar essa ideia agora, Felipe. É isso aí.
Acho Isso aí. que chegamos ao fim, né, dessa nossa comemoração. E vida longa, então, né, Dadinho? Bem. E obrigada ao Rato aí, a nossa produtora. Não quer mais falar o nome dela, mas ela vai aparecer nas fotos depois. Atrás dos bastidores hoje também tem conteúdo, viu? Tem bastante conteúdo. Então tá, tu quer dar a despedida? Quer que eu me despeça? Não, tu te despede, né? Eu só fui a interlocutora aqui, né? Pra gente te conhecer a tua história e a tua caminhada aí. Obrigado. Gente, então, né, agora a gente vai aqui comer um bolo, né, vamos cantar parabéns, vamos comemorar, depois vocês vão lá no Instagram do Tirei do Texto do Dado Camargo para ver a comemoração, os parabéns. Fiquem com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!